Estamos começando o programa de Ciências Interativa. Hoje iremos trabalhar com a 14ª habilidade do 6º ano, que é a Terra e seus movimentos. E agora com vocês, o professor de Ciências, tio Rony, bicho lindo. Ciências Interativa com o tio Rony, continuando nosso programa do 6º ano. Hoje vamos falar sobre os movimentos da Terra. 14ª habilidade, tudo em consonância com a BNCC. Então vem comigo. Antes da gente falar dos movimentos propriamente ditos, a gente vai começar de uma forma diferente, falando dos modelos. Nós temos dois, o modelo geocêntrico e o heliocêntrico. Geocêntrico e lá embaixo, heliocêntrico. Geo. Me diz aí uma palavra que começa com geo. Geografia. Geo significa terra, grafia, descrever, desenhar. Então esse modelo geocêntrico vai estar referido a centro. Então, terra no centro. Então está aqui o modelo. A Terra ocupa o centro do sistema solar, e depois temos na outra órbita Lua, Mercúrio, Vênus, na 4ª órbita o Sol. Coisa estranha, né? Quem teve essa ideia foi esse carinha, Cláudio Ptolomeu. Nesse modelo que ele criou, a Terra ocupa o centro do sistema solar, que naquele tempo eles diziam que era o centro do universo. No último parágrafo, lá embaixo. No entanto, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou uma outra estrutura de sistema solar, o heliocentrismo, que nós vamos ver exatamente agora. Modelo heliocêntrico. Hélio, Sol. Cêntrico, centro. Sol no centro. Então o Sol ocupa o centro do sistema solar. Depois nós temos Mercúrio, próximo, Vênus. Depois Terra e a sua Lua, Marte, Júpiter, Saturno e segue. Então o que era que Copérnico dizia em seus estudos? Que o Sol era o centro do sistema solar e todos os planetas giravam em torno do Sol em uma esfera circular. Ele só errou nessa parte aí, circular. Quer ver? Veja, todos são belíssimos círculos. Mas, na verdade, os planetas viajam sobre órbitas não circulares. Na verdade, elas não são círculos, elas são elipses. É um círculo esticado. Vamos ver já já. Kepler foi quem corrigiu. Ele disse, Copérnico, não são círculos, são elipses. Isso, tempos depois. Vamos fazer uma pequena revisão. Vai ficar aí no seu juízo o seguinte. Modelo geocêntrico. A Terra era o centro e foi proposto por Ptolomeu. Modelo heliocêntrico. O Sol é o centro e foi proposto por Copérnico, beleza? Próximo slide. Nessa página a gente tem os relógios solares. É algo bem simples, comprovam a movimentação do planeta. Lembre-se, o nosso planeta não está parado, ele não é estático, como acreditam os terraplanistas. Ele está se movendo. O sistema solar está se movendo. Nossa galáxia está se movendo. Os principais movimentos, tio Rony, quais são? A gente vai ter a rotação e a translação. Nas figuras ao lado, nós temos relógios que funcionam com o Sol. Então são bons durante manhã e tarde, só que à noite, você já sabe. Em uma superfície plana, coloca-se uma haste, denominada gnomo. Ela vai projetar uma sombra e vai lhe dizer a hora do dia. Ao amanhecer essa sombra vai estar bem longa, no meio-dia ela vai estar bem curtinha e no entardecer também ela vai estar longa. Vamos continuar. Nessa imagem a gente tem o inverno e o verão. No inverno o Sol está aqui mais baixo, portanto a sombra vai estar maior, essa em vermelho. No verão o Sol vai estar mais alto e você vai ver que a projeção da sombra é menor. Em uma animação você está vendo a sombra desse gnomo. De novo, amanhecendo a sombra está longa, meio-dia curta e no final da tarde ela começa a se alongar novamente. Bem legal, né? Próximo slide.
Quantos são os movimentos da Terra? Ah, tio Rony, são dois: rotação e translação. Calma, jovem gafanhoto. Aqui eu enumerei só 14 movimentos. Tio Rony, mas é demais. Só que desses 14 movimentos, a gente vai se deter em 3. O resto a gente vai dar uma olhadinha, mas a gente vai se deter aqui em 3, se aprofundar em 3, beleza? Então vamos lá: o primeiro, rotação; o segundo, translação; terceiro, precessão; aí temos no quarto, nutação; número 5, deslocamento do periélio; 6, obliquidade da elíptica; 7, variação da excentricidade da órbita; 8, movimento de centro de massa Terra-Lua; 9, movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar; 10, movimento das marés; 11, perturbações planetárias; 12, movimento helicoidal; 13, rotação junto com a galáxia; e o último, 14, translação junto com a galáxia. Lembrando, vamos caprichar no 1, 2 e 3: rotação, translação e precessão. O resto a gente dá uma pincelada só por cima. Olha que imagem linda! O Sol ocupando o centro do Sistema Solar e os demais planetas girando em torno, cada um em uma velocidade, é claro. O próximo. Tio Rony, eu não estou entendendo. Isso, o Sol se movendo, o Sol subindo e os planetas seguindo o Sol. Uma outra belíssima imagem. O Sol não está parado. Nosso Sistema Solar está em ascensão, olha aí, ó. Isso não dá para ver num livro, né? E nem esse. Essas duas GIFs eu trouxe especialmente da internet para vocês. Vamos lá. Rotação. Você já está cansado de saber quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Aqui nós temos um planeta de uma forma mais real e aqui o globo. E eles realizando a rotação. Tio Rony, e qual a principal consequência desse movimento de rotação? É gerar os dias e as noites. Olha aqui nessa outra GIF. Desse lado eu tenho um dia e nessa faixa escura em diante eu tenho uma noite. Dá até para ver algumas luzes acesas em alguns países, ó. Essa parte aqui da Europa, dá para ver bem. Estados Unidos, ó. Um pouquinho de geografia. Aqui nós temos o norte, aqui o sul, o leste e o oeste. Perceba que a Terra está girando no sentido anti-horário, contrário aos movimentos dos ponteiros do relógio. Ela gira do oeste para o leste. Próximo slide. Translação. Tá aí algumas figuras do livro. E a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, do astro-rei. Não é Roberto Carlos não, viu? É o Sol. Tio Rony, e as principais consequências desse movimento? A gente vai ter o quê? As estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Agora é o seguinte, vamos para cá, vamos estudar esse negócio de solstício. Aqui, ó, solstício, solstício, equinócio e equinócio. Quero que você saia hoje entendendo isso. O que é equinócio, tio Rony? Equinócio é quando o Polo Norte e o Polo Sul, o Polo Norte e o Polo Sul recebem a mesma quantidade de Sol. Pronto, só isso. Gravou? Equinócio. Quando o Polo Norte e o Polo Sul recebem a mesma quantidade de Sol. Solstício. Quando um dos polos recebe mais Sol do que o outro. Veja aqui, ó. Norte recebe Sol, Sul está na sombra. Nessa outra posição, o Sul recebe Sol e o Norte sombra. Repetindo, equinócio. Quando ambos os polos recebem a mesma quantidade de Sol, de luz. Solstício. Quando um polo recebe mais Sol do que o outro. Beleza? Vamos para frente. Nessa próxima imagem você vê que a Terra está sobre sua órbita, girando em torno do Sol. Não é um círculo, é uma elipse. É como se alguém esticasse um círculo puxando aqui e aqui. Agora, observe uma coisa interessante. Quando a Terra vai se aproximando do Sol, ela fica mais rápida. Quando ela se afasta, ela vai ficando mais lenta. Quando ela chegar aqui, ó, ela começa a ter velocidade, ó. Aí fica novamente lenta. Quando ela está perto do Sol, ela fica rápida. Quando ela está longe do Sol,
ela fica um pouco mais lenta. Tá aí uma dica, viu? Fique esperto. Então, a gente viu que a principal consequência da translação é gerar as estações anuais. Vemos isso nessa animação abaixo e nessa outra também. A luz está saindo de um trópico, voltando para o equador e indo para o trópico seguinte, devido à inclinação do nosso planeta. Agora perceba o retorno, ó. Quando ela sair daqui e vem para cá, a luz chega no equador novamente. Entendeu? Quando ela vier para cá, esse outro ponto, volta para o trópico. Quer ver, ó? Bora, Terra. Isso ocorre devido à inclinação. Show, né? Próximo slide. E por falar em inclinação, vamos estudar o terceiro movimento, precessão. Se você encontrar por um acaso no livro, você vai ver que a Terra está aqui, ó. Ela tem uma inclinação de 23,5 graus. Está aqui na vertical e está aqui a inclinação real dela. Aqui ela está realizando a rotação, ó, quando ela gira sobre seu próprio eixo. Está aqui o eixo e ela rodando. Só que esse eixo, ele oscila. Tem hora que ele está aqui e tem hora que ele está aqui. Sério, tio Rony? Seríssimo. Então, quando esse eixo superior aqui, ó, gira, a gente chama isso de precessão. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. Vamos ver outra imagem. Quem já brincou de peão, passei por isso na minha infância, você sabe que o peão não fica parado nessa posição. Além dele rotacionar, ele tem um movimento de rotação, esse eixo dele fica girando feito um louco. Tio Ronaldo, ainda não consegui entender. Vamos para um GIF. Está aqui a Terra. Por esse ângulo, a gente vê esse eixo se movendo, ó. E o de baixo também, é claro. Então, ele descreve um círculo. E esse círculo, esse movimento, a gente chama de precessão. Por essa figura ser estática, fica um pouquinho mais difícil de entender, mas fui buscar essa na net para facilitar a nossa vida. Beleza? Rotação. A Terra gira em torno de si mesma, sobre seu próprio eixo. Translação, quando a Terra gira em torno do Sol. Precessão é esse círculo, esse movimento dos eixos, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Tio Rony, essa movimentação causa alguma consequência? Porque na rotação, qual foi a consequência? Dias e noites. Translação, qual foi a consequência? Estações do ano. E na precessão, ela vai mudar um pouco a posição dos astros. Próximo slide. Você sabia? Uma coisa é a astronomia e outra totalmente diferente é a astrologia. Quer ver? Vejamos. A astronomia é uma ciência. Tio Rony, o que é uma ciência? É algo que você consegue comprovar. Provar e comprovar. Pegar um exemplo bem banal. 2 mais 2 aqui no Brasil, 4. Vá na Inglaterra, 2 mais 2, 4. Vá lá no Chile, 2 mais 2, 4. Japão, 2 mais 2, 4. Isso é ciência. Você faz e se repete. É possível alguém testar, não importa o país, não importa a língua. Ele consegue fazer a mesma experiência e chegar no mesmo resultado. Isso se chama ciência. Então, matemática também é uma ciência. Astrologia é uma pseudo, tá aqui, ó, pseudo, uma falsa ciência. Vamos lá, você de Capricórnio. Aí a revista diz o seguinte: para você de Capricórnio, hoje o seu dia vai ser maravilhoso, sua cor é azul, você vai se acordar feliz de manhã, de tarde vai levar uma topada e à noite vai ganhar na Mega Sena. Então a astrologia, será que é uma ciência? Será que todo mundo vai se acordar feliz, a cor vai ser azul, vai levar uma topada de tarde e todo mundo vai ganhar na Mega Sena à noite, todo mundo de Capricórnio? Então entendeu por que não é uma ciência, é uma pseudociência. Alguém pensa que aquilo é verdade e dá fé, credibilidade, acredita naquilo. Outras pessoas definem como uma arte, como uma vidência, uma linguagem humana, sem nenhum preconceito, é claro. Cabe ou não você acreditar. Resumindo, astronomia é uma ciência que estuda o universo e suas leis. A astrologia não é uma ciência e ela relaciona os astros com a vida dos seres humanos. Pronto, beleza? Próximo.
Cometa Halley. Tá aqui o nosso pequeno sistema solar, lá no centro o Sol, aí depois vem Mercúrio, Vênus, Terra, e essa órbita aqui, ó, é de um cometa muito conhecido, que deixou registro em vários povos. Em toda parte do mundo, os povos atentos aos céus registraram a passagem do Halley. Na adoração dos reis magos, alguém transformou a estrela que guiou os 3 reis magos no cometa Halley. Ao clicar sobre a imagem, aqui eu tenho um outro cometa passando pertinho da Terra, ó, Mercúrio, Vênus, Terra. Tio Rony, por que ele tem essa cauda? A gente vai já falar sobre isso. Clicando sobre essa outra imagem, em verde as órbitas dos planetas do Sistema Solar, em vermelho a órbita do Halley. Então, ó, a gente vê ele, esse pontinho miudinho branco. É um bloco de gelo gigante que, quando chega perto do Sol, começa a sublimar, passar do estado sólido para gasoso. Se aproximando aqui da Terra, tentando chegar um pouquinho mais próximo da Terra. Lá, esse xizinho aqui, ó, é o Halley. Tentando ter uma visão da Terra vendo o Halley passando, como a gente vai ver daqui a alguns anos. Seria mais ou menos assim, ó. Ali a Lua, o Sol tá lá embaixo e o Halley ali em cima. Belíssima visão, né? Se Deus quiser, vamos ver mais ou menos assim, ó. Cometa Halley, oficialmente designado 1P Halley. É o cometa periódico, quer dizer, em período ele volta, visível na Terra a cada 74 ou 79 anos. A última aparição do Halley foi em 86, essa que foi projetada pelo programa que a gente assistiu agorinha, e ele vai voltar em 2061. Então guarda tua pipoca, teu suco, que a gente vai ver. Lá embaixo, uma curiosidade, ó, sua periodicidade, quer dizer, seu período de repetição, seu aparecimento foi determinado pela primeira vez em 1705, faz tempo, hein, pelo astrônomo inglês Edmund Halley, cujo nome foi dado ao cometa. Próximo slide. E o que é um ano bissexto? Um ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos aproximadamente. Como tem essa fração depois, chama-se ano bissexto o ano ao qual é acrescentado um dia extra, ficando com 366 dias, um dia a mais do que os anos normais. Tio Rony, por que é feito isto? Isso é feito para manter o calendário anual ajustado com o calendário de translação da Terra. Aqui eu trouxe para vocês os próximos anos bissextos. O nosso agora, o atual, 2020, ele é bissexto. Daqui a 4 anos, 2024, e assim segue. Tem uma regrinha, claro, para que seja e possa ser bissexto, mas é interessante saber. Então já grava aí, 2020 é bissexto. Resumindo aqui, o ano bissexto ele foi criado com o objetivo, com o escopo, com a necessidade de ajustar o calendário anual ao calendário das estações. Próximo slide. Agora vamos falar um pouquinho da Lua. Existem várias teorias que falam da origem da Lua. Alguns dizem que era tipo um planeta que a Terra capturou. Outra teoria fala que a poeira que formou a Terra também formou a Lua. Eu acho essa interessante. Outros dizem que a Terra girava tão rápida que um pedaço saiu e formou a Lua. Outros dizem que planetas se chocaram e deram origem à Lua devido às pancadas. E aí vai. Mas o importante é que ela está lá e ela exerce alguma influência aqui. Fases da Lua. A Lua é o nosso satélite natural e nós temos também alguns satélites artificiais, como esse satélite aqui, ó, que foi posto pelo ser humano lá na nossa órbita. E ele vai servir nas telecomunicações, na pesquisa, na segurança nacional. Então pensa comigo, você está aqui no Brasil, quer ligar para alguém lá na China. Aí você pega seu celular, liga. Seu celular se comunica com a torre se comunica com um satélite, que se comunica com outro satélite, que se comunica com a torre lá na China, que procura o celular do seu amigo e liga para ele. Tá vendo a importância dos satélites? Então vamos frisar. Lua, satélite natural, e esses satélites aqui, ó, que o homem colocou lá em cima, a 400 km, são os satélites artificiais. Mas agora vamos para o que interessa, as fases da Lua. Nessa imagem nós temos o Sol, os raios solares vindo, ó, recaindo sobre a Lua e a Terra.
Vamos estudar cada posição da Lua em relação à Terra. Quando ela está de costas para o Sol, a gente vê ela toda escurinha, a gente chama ela de Lua Nova. Ela não está iluminada. Momentos depois, começa a aparecer uma margem de luz. Então a gente chama de Lua Crescente. Quando tem metade de luz e metade de escuridão, quarto crescente. Quando tem mais luz e só uma pequena faixa de escuridão, Lua Crescente. E finalmente, quando está toda banhada pelos raios luminosos do Sol, Lua Cheia. Seguindo a sequência, quando começa a ter uma pequena mancha de escuridão, Lua Minguante. Quando está metade de escuridão, metade de claridade, quarto minguante. E por fim, quando está a maior parte de escuridão e só um fechozinho de luz aqui, ó, Lua Minguante, e volta para a Lua Nova. Compreendeu? Próximo slide. Os movimentos da Lua. A Lua também se movimenta. Ela tem rotação, ela tem translação e ela tem revolução. Movimento de rotação é o movimento que a Lua faz ao redor do seu próprio eixo e dura 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Movimento de translação é o movimento que a Lua faz ao redor do Sol. Repetindo, translação é o movimento que a Lua faz ao redor do Sol. E ela leva o mesmo que a Terra, 365 dias. Tio Rony, e essa tal dessa revolução? É o movimento que a Terra faz ao redor da Terra. Repetindo, rotação é quando a Lua gira sobre seu próprio eixo. Translação é quando a Lua gira em torno do Sol. E revolução é quando a Lua gira em torno da Terra. Vamos compreender isso em animações? Nessa animação bem rápida, você está vendo a Lua girando em torno da Terra. E ela também está fazendo bem lentamente um movimento de rotação. Olha a setinha. Sempre a Lua vai mostrar a mesma face para a gente. A Lua sempre vai mostrar a mesma face para você, não importa em que país você esteja. Nesse outro. A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra. Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como o Sol. Mas atenção, se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do Sistema Solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia vemos o Sol na mesma porção do céu, a sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente, se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não a verá mais no mesmo lugar de hoje, mas a 2 palmos à esquerda. Avançando em sua órbita, a Lua se alinha com os planetas distantes e nos permite visualizá-los no céu. Saturno, por exemplo, na outra extremidade do Sistema Solar. A Lua aqui, e aqui a 1 palmo à esquerda Saturno. Se você tomar Saturno como referência, poderá medir o deslocamento cotidiano da Lua. Numa noite, a Lua estará à direita de Saturno, na outra terá passado para o lado esquerdo de Saturno. Todo dia a Lua aparece deslocada para a esquerda a 2 palmos de distância. E todo dia a Lua aparece com 50 minutos de atraso em relação à anterior. 50 minutos é o tempo que a Lua leva para percorrer a distância de 2 palmos para chegar no lugar onde estava ontem na mesma hora. Todas as noites a Lua fica diferente. Ela não para de mudar. Num dia é um pequeno crescente, no outro um crescente um pouco mais espesso e no outro ainda mais espesso. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas da Terra vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada.
um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. É nesta fase de meia-lua que a Lua sobrevoa nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias a Terra gira em torno de si mesma. Durante esse tempo, a Lua continuou sua viagem. Nós a vemos então deslocada para a esquerda. Ela alcançará a linha sobre a qual estava a anterior com 50 minutos de atraso. Cruzando a órbita da Terra, a meia-lua vira uma referência que nos permite imaginar nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver de verdade aonde a Terra está indo. Mas no dia da meia-lua, podemos ver de onde ela vem. Aqui, onde você vê a meia-lua, é onde a Terra estava 4 horas atrás. Olhe para o seu relógio, olhe para a meia-lua. É lá em cima, naquele lugar do céu, onde você mesmo estava há 4 horas. E dentro de 4 horas, a meia-lua terá ocupado o nosso lugar. Ela estará aqui onde estamos agora. Olhando para a Lua uma única vez, você pode imaginar o trilho invisível que nos conduz durante um ano em torno do Sol. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. A influência da Lua nas marés. Então vamos imaginar novamente a órbita da Lua, está aqui ó, em vermelho. Isso é uma elipse, não é um círculo. Eu posso cortar ela aqui no meio e aqui. E nesse ponto de encontro é o centro da órbita. Perceba que a Terra não está no centro dessa órbita da Lua. Ela está um pouquinho adiante. Nesse momento que ela está um pouquinho mais perto da Lua, a gente chama perigeu. E nesse momento aqui que ela está mais longe, a Lua está do outro lado, o apogeu. Somente por curiosidade. Na imagem A, isso daqui ó, a Terra mais alaranjada e a água do mar em azul, nenhum problema, perfeitamente bem distribuída. Em B, em cinza a Lua, essa cor mais tanto quanto alaranjada, a massa sólida da Terra, em azul a água. E a gravidade do sistema Terra-Lua já modificou a porção da água. Olha que interessante, em ambos os lados, nesse e nesse. E agora, o sistema Terra, Lua, Sol. A gravidade de cada um interferindo nas marés. Olha essa maré. Olha essa maré, o tamanho. Vamos para os vídeos. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno.
Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. O próximo. As marés são o resultado de 3 forças principais: a influência da Lua e do Sol e a rotação da Terra. A Terra e a Lua se atraem mutuamente pela força da gravidade, mas o ponto da Terra mais afastado da Lua sofre menos atração do que o ponto mais próximo. A gravidade tem o efeito de esticar a Terra, deformando a esfera e levando a água a produzir um bojo na direção da Lua e outro no sentido contrário. O efeito do Sol é idêntico, mas como a distância entre a Terra e o Sol é maior, ele exerce uma força 2 vezes menor. Quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, os efeitos se multiplicam e a maré alta acontece. Quando a Terra, a Lua e o Sol formam um ângulo reto, os efeitos se neutralizam e acontece a maré baixa. Toda essa mecânica também é influenciada pela rotação da Terra. Seu principal efeito é na hora e no local em que as marés acontecem. As ondas formadas nos oceanos são de vários tamanhos, que dependem das correntes, da profundidade e do formato dos litorais. Isso explica por que, em alguns lugares, há 2 marés altas e 2 baixas por dia, enquanto em outros existe apenas uma maré. E esse outro, você também gostou? Muitos acreditam que as fases da Lua interferem diretamente no comportamento e na condução da seiva. Bem interessante. Tá aqui a fonte, Greening, bem legal. Ao clicar na imagem, ela está sempre presente. Na propriedade de hortifrutigranjeiros orgânicos da Núbia, em Canguçu, no sul gaúcho, respeitar as fases da Lua para produzir é sinal de bons resultados. A técnica também é aplicada para os animais da propriedade. Aqui tem lua certa para colocar as galinhas a chocar os ovos. Também bem legal. Alguns animais são influenciados pela Lua. Vejamos essa outra fonte. O comportamento dos leões, texugos, morcegos, corais, pássaros e até escorpiões são influenciados pela Lua. Você já viu naquele filme um lobo uivando para a lua cheia? Ele está ali chamando o bando para caçar. Próximo slide. E o ser humano? Ele foi à Lua. Várias expedições foram à Lua. Como não achou ouro, diamante, nenhum amado petróleo, os Estados Unidos desistiram. Primeiro homem a sair do planeta, um russo, Yuri Gagarin, deu 16 voltas e voltou vivo. Quase uma humilhação para os Estados Unidos. E sem perder tempo, a NASA avançou nos seus programas durante a corrida espacial. Ao clicar sobre a imagem, em 20 de julho de 2019, completam-se 50 anos que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Foi um dos feitos mais extraordinários da história da humanidade. Bem, nem para todo mundo. Milhões de pessoas ficaram grudadas na televisão em todo o mundo, hipnotizadas pelo pouso na Lua. Mesmo assim, tem quem insista que o homem nunca chegou até lá. Existem ainda pessoas que acreditam que o homem não foi à Lua. Por que, tio Rony? Algumas imagens da Lua são estranhas. Essa pedra lunar, ela tem a letra C. E aí? A explicação que a NASA deu. Ah, original não tem não, isso aí foi um fio de cabelo que caiu e a foto ficou assim. Mas tá um C bem perfeitinho, né? Os traços cruzados. Esses traços estão na frente da foto, para ajudar quem vai tirar a foto a focar, a medir as distâncias. Só que esse traço está atrás dessa imagem. Então está dando indício de edição. Então, devido a isso e outros fatos, existem pessoas que dizem que naquela data os Estados Unidos realmente não foi na Lua. Pode ter ido até depois, mas naquela data não. É preciso enfatizar que o homem realmente foi à Lua e lá deixou alguns equipamentos. Um deles é tipo um espelho, que daqui da Terra a gente dispara um laser nesse espelho.
e a gente consegue medir a distância, o tempo, a velocidade. Então isso prova que o homem foi para a Lua. Mas não se preocupe com a Rússia, não se preocupe com os Estados Unidos. Quem está na vanguarda da corrida espacial agora é a China, meu irmão. Próximo slide. E ainda sobre a Lua, a gente tem os nossos queridos chineses mandaram um robozinho aqui, ele para filmar, fotografar, estudar o lado escuro da Lua. Pois é, toda noite você só vê um lado da Lua. Beleza? Toda noite a gente sempre vê o mesmo lado da Lua, que esse aqui, cheio de manchas, que o pessoal diz que tá ali São Jorge em cima do seu cavalo matando o dragão. Lembra? Minha avó fala muito isso. Um beijo, dona Zilda. Então, esse é o lado visível. Por quê, tio Rony? Ela sempre mostra esse mesmo lado toda santa noite pra gente. Porque o movimento de rotação e translação, um acaba compensando o outro. E esse aqui é o lado escuro da Lua, que ninguém nunca viu, mas agora está sendo bem visto e bem estudado pelos chineses. Tá aqui a matéria completa ao clicar no link, com direito a fotos, vídeos e tudo mais. Os dois lados. Animação. Bola pra frente. O movimento do Sol. Tio Rony, o Sol não tá parado não? Não, ele é um astro, ele é uma bola de plasma superaquecida, meu irmão. Então aqui, ele tá fazendo um movimentozinho dele de rotação. Aqui gira em uma determinada velocidade, aqui já gira em outro e assim vai. E com um telescópio super potente, alguém conseguiu dar um zoom nesse chamuscado aqui do Sol. Olha como se comporta, cara, que imagem linda. Então, só enfatizando, o Sol também tem o seu movimento de rotação. Ele é super quente, imagina um núcleo, hein? Próximo slide. E para fechar com chave de ouro, eclipses. A palavra eclipse significa se esconder. E o primeiro eclipse é o eclipse solar. Vamos ver nosso sistema. Vai ser assim, Sol, Lua e Terra. Se você está aqui na África, nesse pontinho aqui escuro, você vai ver o eclipse total, pois o Sol vai se esconder perfeitamente bem atrás da Lua. Mas, tio Rony, o Sol é maior que a Lua, 400 vezes, eu sei. Só que a distância entre eles dois é muito grande. Então dá a impressão que o Sol é do tamanho da Lua. Então quem está aqui na umbra, nessa escuridão, nessa área bem escurinha, vai ver o eclipse total. Quem está na penumbra, essa outra área aqui maior, onde recebe um pouco de luz e um pouco de sombra, vai ver o eclipse parcial. E quem está fora disso tudo vai ver nenhum eclipse. Vejamos o vídeo. No eclipse solar, sistema Sol, Lua, Terra. Lembrando, a Lua é pequenininha, só que está bem longe do Sol. Está aí o movimento de translação. O eclipse total, anular e parcial. Total, encoberto total. Anular dá para ver uma espécie de anel. E parcial quando não dá para ver cobrindo tudo. Bem legal também, né? Como se preparar para um eclipse solar? Nunca olhe diretamente, nem usando óculos escuros, nem filme fotográfico, nem raio-x, nem lentes que o povo diz que é especial, telescópio, binóculos, nem sonhando. E como é que eu vou olhar, tio Rony? Pega um papelão, faz um furo, bota outro pedaço no chão, aponta para o Sol. Você vai ver aqui no outro papelão o eclipse. Você pode fazer isso numa caixa, cola na caixa dentro uma folha A4, uma folha de ofício. No lado oposto faz um furo. A luz do eclipse vai entrar por aqui e vai projetar na folha o eclipse para você ver de boa. Basta você enfiar a cabeça dentro da caixa. Você também pode fazer que nesse macho velho. Ele pegou uma caixa qualquer, pode ser uma caixa de sapato, fez um furo e colocou o rolo do papel higiênico. Ele fez um furo na caixa e colocou o rolo de papel higiênico. Fez um furinho aqui. A luz do Sol desce aqui em vermelho. O eclipse vai acontecer agora dentro da caixinha. E vai para o olho dele sem causar dano algum. Essa daqui é perfeita. Próximo. Se você tem binóculos ou lunetas ou outros equipamentos, você pode usar também, mas nunca no seu olho. Você vai projetar em uma folha de papel. Pega o equipamento, aponta para o Sol. Onde você deveria colocar o olho, mas não vai colocar, você coloca um papel perto e vai ver o eclipse.
Dá certo também na luneta, ó. Rony, por que tem essa folha de papel aqui? Para que os raios não atrapalhem a visualização nessa outra folha seguinte, onde vai ser projetado o eclipse. Então aqui, ó, o eclipse está lá em cima, a luz entra, é projetada, sai por aqui, ó. E para a luz não atrapalhar, ele colocou esses papelões e aqui vai começar o eclipse. Sempre tem que proteger da luz. Então, aqui ele está bem protegido e aqui também, ó, com o papelão agora. Próximo slide. Você pode usar a máscara de solda, óculos tonalidade 14 de solda, que é um preço mais razoável. Esse vovozinho está usando, ó. Essa vovozinha está usando a caixinha. Fez um furinho aqui, o eclipse ocorre lá dentro, e nesse outro lado ela enxerga o eclipse. Ou óculos que o pessoal geralmente vende em banca de revista. Lembrando que essa lente, ela vai filtrar os raios nocivos. E o mais importante, você só pode olhar por 30 segundos. Mas onde eu estou com a proteção? É porque você está olhando diretamente e isso acaba machucando sua retina, beleza? Próximo slide. Eclipse lunar. O sistema agora é formado por Sol, Terra e Lua. Da outra vez o Sol se escondeu. Lembre-se, eclipse se esconder. Agora é a vez da Lua se esconder. A Lua vai se esconder agora na sombra da Terra. Então, nesse eclipse nós temos o alinhamento de 3 astros. Sol, Terra e Lua. Vejamos o vídeo. Então, tá aí a Terra, o Sol e a Lua. Os 3 componentes do eclipse, e perceba que a Lua vai se esconder na umbra, na sombra total da Terra. Isso é o eclipse total. Eclipse parcial, quando ela vai para a penumbra, nessa área que tem luz e sombra ao mesmo tempo. Beleza? Então, vai ficar como no nosso juízo, na nossa memória. Eclipse solar. Eu vou ter o Sol, a Lua e a Terra. Você está aqui na Terra. Quem está se escondendo atrás da Lua? O Sol. Por isso que o nome é eclipse solar. Eclipse lunar. Você também vai ter o sistema Sol, Terra e Lua. Dessa vez quem vai se esconder é quem? A Lua na sombra da Terra. Show? Então, próximo slide. Atividade 1. O imperador romano Júlio César foi quem esteve por trás da origem do ano bissexto em 45 d.C. Em 1582, o Papa Gregório XIII definiu o calendário com a regra romana do ano bissexto, que passou a ocorrer toda vez que o número do ano fosse múltiplo de 4. Dessa forma, regulamentou que os anos que fecham o século só serão bissextos se forem múltiplos de 400. Ih, Ron, entendi nada. Tá aí a fonte e o comando lá embaixo. Assinale o item que contém um ano bissexto. É um número múltiplo de 4. Letra A, 2019, letra B, 2020, letra C, 2021, D, 2022 e E, 2023. Só pode ser 2020, que eu pedi para você ficar atento a essa data. Não foi não? Então, tá aqui, ó, de 1984 até 2052. E 2020 segue essas regras todas. Então, letra B de Boston. Próxima atividade. É um movimento onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Tá fácil. Esse movimento acontece no sentido anti-horário, de oeste para leste, e dura exatamente 23 horas 56 minutos. E dura exatamente 23 horas 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, sendo responsável por formar os dias e as noites. Tá aí a fonte e o comando lá embaixo diz: marque a alternativa que melhor representa o texto acima. Estamos falando de quem? A, revolução. B, nutação. C, precessão. D, translação. E, rotação. E aí? Se você foi de letra E, rotação da Terra, você acertou. Vamos para a próxima atividade. A atividade número 3. É o movimento que o planeta Terra realiza ao redor do Sol. Tá fácil. O caminho percorrido pela Terra é chamado de órbita elíptica e o movimento é realizado em um formato elíptico, levemente oval. Esse movimento dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. O tempo que a Terra leva para realizar a translação é chamado de ano sideral. Por conversão, adotou-se o ano civil, cuja duração é 365 dias. Se considerarmos o tempo real a cada 4 anos, o ano civil tem 366 dias e é conhecido como ano bissexto.
A 1 e a 3 estão ligadas. Aí a fonte. Comando, marque a alternativa que melhor representa o texto que a gente acabou de ler. Estão falando de quem? A, revolução. B, notação. C, precessão. D, translação. E, rotação. E aí, macho velho? Se ler com um pouquinho de atenção, ó, tá aqui a resposta. Letra D, translação. Atividade 4. Um dos temas que proporcionou muitos debates ao longo da história foi a dinâmica do sistema solar. O interesse em compreender os movimentos dos corpos celestes gerou muitas observações, pesquisas e teorias religiosas e científicas sobre esse fenômeno. Por volta de 350 a.C., na Grécia Antiga, Aristóteles desenvolveu uma teoria que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo e 9 esferas ficavam girando em torno dela. Daí a fonte. Comando. Diferencie modelo geocêntrico de heliocêntrico. Você vai dizer o que é aqui? Que no modelo geocêntrico a Terra ocupa o centro do sistema solar. E no heliocêntrico, não. Beleza? Então vamos ver a resposta. O modelo heliocêntrico afirma que o Sol é o centro do sistema solar, enquanto o geocêntrico diz que não. É a Terra, né, que é o centro. Beleza? Atividade número 5. Astronomia e astrologia são dois termos bem próximos etimologicamente falando, sendo que a primeira significa lei dos astros, enquanto a segunda significa estudo dos astros. Ambas as palavras são interpretadas diretamente do sentido grego de sua origem. Entretanto, existem importantes diferenças entre elas. Daí a fonte e o comando definem os termos. O que é astronomia? O que é astrologia? A astronomia é uma ciência e ela estuda as leis do universo. Tranquilo? E a astrologia é uma pseudociência e ela relaciona os astros com a vida humana. Legal? Galera, chegamos ao fim de mais uma aulinha. Fechamos o conteúdo do 6º ano. 14 habilidades fizemos. 70 exercícios realizados e corrigidos. A você, aluno, muitíssimo obrigado pela companhia. Meus queridos professores que estão assistindo, por favor, deixem seus elogios, críticas e sugestões. Dá um like, curte, assina nossas notificações. Quero deixar registrado meu agradecimento a Joana Dark e a Fabiana, sempre contribuindo aqui com minhas aulinhas. Beijos! Oi, você acabou de concluir com êxito o programa de Ciências Interativa do 6º ano. Parabéns! O que você achou? Deixe seus comentários, participe via e-mail ou WhatsApp que estão aparecendo em sua telinha. Em breve estará disponíveis novos exercícios de fixação, quiz e materiais do AEE. Até mais!